Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a doutora Lia Lima, médica, e atuo na área da endocrinologia. Estou chamando vocês para a gente discutir um assunto sobre a área, sobre o metabolismo, sobre os hormônios. Então, a endocrinologia, ela é aquela área da medicina que cuida dos hormônios. Então, toda vida que eu chamo vocês para a gente discutir sobre uma live, sobre determinado assunto, a gente está discutindo sobre assuntos relacionados a hormônios. O assunto de hoje é sobre emagrecimento. E há muito tempo se pensava que emagrecimento não era uma doença. Acreditava-se que emagrecimento era apenas um estado que a pessoa se encontrava, né? Que ela se encontrava acima do peso. Nos últimos 50 anos foi descoberto um hormônio relacionado, hoje tem vários e vários genes, né? Mas há cerca de 50, 60 anos atrás foi descoberta a leptina. A leptina, ela é o hormônio que ela fica alterada nas pessoas que têm ganho de peso. E aí sim, a obesidade passou a ser vista com maior respeito e vista como uma doença e não simplesmente um estado que a pessoa se encontra ou simplesmente um sintoma, né? A pessoa está ou se sente acima do peso ou se encontra acima do peso. Hoje em dia a obesidade ela é uma doença complexa que envolve vários fatores, o fator mental, o fator ambiental, o fator hormonal, o fator metabólico. E sobre o fator metabólico, ele está relacionado com vários hormônios, às vezes hormônios que não estão alterados, mas o fato que o metabolismo, ela é a engrenagem, ela é a velocidade que as células do seu corpo trabalham. E para isso ela recebe informação de simplesmente tudo. Então, a estabilidade do peso, a manutenção do peso, ele é influenciado por vários fatores, é extremamente complexo. E eu só queria deixar o recado que o excesso de peso, ele não é simplesmente um descaso, ele não é um sintoma, ele não é uma estética, ele é uma patologia. O assunto de hoje que eu estou chamando para vocês, para a gente discutir, é quais os tratamentos que existem para perda de peso e qual deles é o melhor. O que, é que vocês acham? Por isso que eu queria muita participação de vocês hoje aqui. A minha turminha já está por aí. A Ju está aí. A Ilza está aí. Sueli está aí. Peraí que eu vi um rostinho ali, um rostinho reconhecido. Bom, quem faz o legalzinho, dá um tchauzinho para mim para eu saber que vocês estão aí. Se eu não chamei alguém que eu tenho mais contato, me dá teu nome. Bom, gente, então, a pessoa que está pensando em perder peso, ela provavelmente ela deve estar falando para ela mesma assim, não, eu tenho que criar vergonha na cara e eu vou fechar a boca. E aí o que acontece? Ela tenta fechar a boca e às vezes não consegue. E quando não consegue, daí. E aí, quando ela não consegue, ela se sente frustrada. Essa frustração gera ansiedade assim, uma sensação de fracasso. E aí ela acaba comendo mais. E aí vai uma bola de neve. Então, quem aí, e aí Edilene, minha super fã, eu sou super fã dela. Quem de vocês já passou por isso? Quem de vocês já tentou fechar a boca e fazer exercício físico, não perdeu uma grama? E aí, por causa disso, você se sentiu uma fracassada e acabou por isso, por conta disso, acabou ganhando peso porque entrou no descaso, porque aí é que ficou pior mesmo. Então, isso é bem comum acontecer. O que eu tenho para dizer para vocês é que o que acontece com você não necessariamente acontece com todo mundo. Então, as formas de tratamento para perda de peso são 3 formas. A primeira forma para perda de peso é dieta e exercício físico. Então, um acompanhamento nutricional pode ser importante aqui com o nutricionista e um acompanhamento com o educador físico. E a gente está aqui com a Xi, minha personal, ela está assistindo essa live, ela sabe o quanto eu valorizo os exercícios físicos, até acenei para ela aqui, como uma forma de ajudar na perda de peso, e o mais importante não é nem a perda de peso, é a manutenção do peso perdido. Porque uma vez que você cria músculos, você está aumentando o seu metabolismo, porque a célula muscular, ela é uma célula extremamente complicada e que ela exige muita energia para viver. Então, é muito importante que você fique magro com músculo, porque se você fica magro com músculo, você mantém esse novo peso perdido. Então, a literatura fala que para perder peso, o impacto da dieta é muito maior do que o impacto do exercício físico. Agora, para a manutenção do peso perdido, o exercício físico ele é muito mais importante do que a própria dieta. Então, uma forma de perder peso, que eu estou explicando para vocês, é exercício físico,
que esse exercício físico que você escolheu, que você está escolhendo fazer, seja um exercício viável para os próximos 10, 20, 30, 50 anos, seja lá quantos anos você está pretendendo viver. Então, que seja um exercício físico sustentável, que você não saia morrendo na academia hoje, 3 horas na academia, e você sabe que daqui a 30 anos você já não vai estar com o mesmo vigor. Tem alguém falando comigo e disse, doutora, comecei o seu tratamento no início de dezembro e até hoje já foram 16 quilos, olha que top. Está muito feliz e muito grato. Eu fico feliz, né? Porque o sucesso do meu paciente é meu sucesso e aí a gente está junto. Fico super feliz de você estar aqui na live, entendendo mais sobre isso. Cada um tem a sua cruz, né? E perder peso não é fácil. O negócio é perder e manter o peso perdido. Essa é a diferença que eu tento fazer com meus pacientes, que também é o mais difícil ainda. Perder peso é muito difícil, mas manter é mais difícil ainda. E a gente tá junto porque é possível. Bom, vamos continuar. Então, eu estava explicando para vocês que um dos tratamentos para perda de peso se chama exercício físico. Eu expliquei para vocês procurarem um exercício físico que fosse um exercício mantenedor, que pudesse ser sustentável nos próximos anos, que você consiga incluir dentro da sua rotina, seja de manhã, seja meio-dia, seja à noite, e que ele seja prazeroso também, porque aí sim é uma forma de ser sustentável. A outra forma junto, aliado ao exercício físico, uma boa alimentação. A boa alimentação não é para ser difícil, gente. A dieta não é para ser mais um problema na vida de vocês. A gente já tem muito problema para poder carregar, muita responsabilidade, muita ansiedade, porque a ansiedade leva a gente a querer que tudo fique sob o controle. Então, assim, o alimento ele não pode te gerar mais ansiedade. Porque na hora que você não consegue fazer aquela alimentação que você se propôs a fazer, ela não pode te deixar pior. A alimentação é para ser simples, é para você tentar reduzir carboidrato, de primeira coisa, tentar diminuir tranqueira, e depois você tenta diminuir os carboidratos. E se isso está te buscando uma maior fissura, se você não está conseguindo completar esse estilo alimentar, é que entra a médica, entende? Então, gente, todos vocês podem começar o seu tratamento para perda de peso hoje. Se você quer perder peso e não está fazendo uma reeducação alimentar e você não está fazendo exercício físico, eu te sugiro que antes de buscar um médico, procure os profissionais de saúde que podem te orientar numa boa alimentação e que podem te orientar numa orientação de exercício físico, tá? Essa é a primeira estratégia para perda de peso. O Ministério da Saúde, se você vê, no SUS, o SUS ele não dá nenhuma medicação para perda de peso. Ele já deu, mas hoje em dia ele não dá. Porque, de acordo com o Ministério da Saúde, 80% da população brasileira perderá peso fazendo dieta e exercício físico. E o que ele fala é uma verdade. Quem aí está alinhado na dieta e exercício físico bonitinho? Então, assim, antes de procurar um médico para perder peso, procure ver se você sozinho consegue. Aí, se você sozinho vê que a dieta não está saindo, que você está se sentindo cada vez mais frustrado, que você está fazendo exercício, que você tenta diminuir tranqueira e ainda assim você não está conseguindo perder peso, é a hora de você, sim, buscar o seu médico. Isso pode entrar um médico que atua na endocrinologia e pode... eu acho que esse é o melhor. A Erika está perguntando, os hormônios influenciam na perda de peso? Quais hormônios podem atrapalhar? Então, os hormônios, sim, eles atrapalham na perda de peso, mas antes disso, precisa ver se você não está dentro daqueles 80% que o Ministério da Saúde fala que perde peso fazendo dieta e exercício físico. Isso é só para vocês saberem que eu não saio prescrevendo medicação para perda de peso para qualquer pessoa que chega no consultório médico. Porque de nada adianta tomar medicação se você não muda hábitos. Essa é a base do tratamento da perda de peso e da manutenção do peso perdido. Bom, aí uma vez que vai para o médico, a gente vai sim, viu, Érica, investigar os hormônios, você sabe disso que você passa comigo e eu já investiguei os seus. E se eu não investiguei atualmente, porque faz tempo que eu não te vejo, volta comigo para a gente ver. Os hormônios sexuais, eles influenciam sim, por isso que na menopausa é um período de ganho de peso. Os hormônios tireoidianos são outros hormônios que influenciam no ganho e na perda de peso. Os hormônios adrenais, como cortisol, outro tipo de hormônio que altera o ganho de peso, a retenção de líquido. Então, tem vários hormônios, eu investigo todos eles, tudo que eu posso.
para a gente ver o que tem de alterado. E aí, sim, quando o paciente não está conseguindo e ele já identificou quais os fatores nos hábitos que está pegando, ele vai na consulta com o endocrinologista ou o médico que atua com a perda de peso, e aí sim ele vai investigar os hormônios. E vai investigar também hábitos, e o médico pode sim dar dicas em relação aos bons hábitos. E ele sim, atrelado quem sabe o uso de medicações, ele tem que fazer a base do negócio. Então, qual é o pilar da perda de peso, da manutenção do peso perdido? Eu já expliquei para vocês, uma boa alimentação. A alimentação não tem que ser complicada e exercícios que sejam prazerosos e sustentáveis, que se enquadrem dentro da sua realidade. Aí sim, eu vou dando dicas de quantidade de treino, de intensidade de treino, de melhora na alimentação. Mas até lá, você pode identificar qual deles é o pior e você procurar um profissional do esporte ou um profissional do alimento, que seria um nutricionista, para estar te orientando. Uma vez que não conseguiu, a gente passa para o segundo pilar da perda de peso, que é o uso de medicações para perda de peso. As medicações para perda de peso são incríveis, elas são maravilhosas, eu adoro indicá-las, eu adoro prescrevê-las e adoro acompanhar meus pacientes que fazem uso. Agora, eu puxo no pé deles. Todos eles, nada adianta. Se você toma a medicação, não muda hábito, na hora que parar a medicação, o que acontece? Reganha, se é que não reganha tudo. Existe uma dúvida muito comum, os pacientes perguntam, doutora, fulano tomou tal remédio e disse que depois que parou o remédio ganhou tudo de novo. E é verdade, se isso acontece, porque a maioria da população, ela quer perder peso fazendo uso da medicação, e ela não entende que precisa fazer mudanças de hábitos, e essas mudanças de hábitos não podem ser só no tempo da medicação, é para o longo prazo, porque são essas mudanças de hábitos que vão te manter com peso perdido. Tá bom, dona Edilene? Tá bom, dona Edilene? Presta atenção no que eu tô te falando. Bom, o que eu tô falando para vocês? Então, turma, o uso de medicações, eu sou super a favor, eu atuo nisso, prescrevo o tempo todo, ajudo muita pessoa a perder peso, mas eu pego no pé, porque eu sempre, a cada consulta, eu pergunto como é que estão. Às vezes a pessoa precisa de um empurrão. Ela tá tentando fazer dieta, ela tá tentando fazer exercício, mas ela não tá conseguindo porque ela tá desmotivada. Porque ela passou por várias vezes tentando dieta e exercício físico sozinha e ficou frustrada, e isso fez ela buscar mais comida. Porque ela já tem um vício alimentar, ela tem fome, ela come muito e ela busca comida o tempo todo, porque muitas vezes ela tem uma compulsão atrelada, porque às vezes ela tem uma compensação atrelada, e porque vocês esquecem que a obesidade ela é uma doença, e nós temos mais de 200 genes que induz essa fome, que induz essa busca por alimentos que trazem um prazer. Então, não fiquem achando que obesidade ela é simplesmente um descaso, uma pessoa que nunca teve bons hábitos. Essa pessoa, às vezes, tenta. Acontece que o Ministério da Saúde acredita que apenas 20% da população que está acima do peso deveria receber o uso das medicações. Eu já acho que todas as pessoas que tiverem obesidade, sou eu que acho não, porque eu não estou para fazer medicina de achar, eu estou baseada em evidência. Mas o nosso tratado de obesidade fala que todas as pessoas que estiverem acima do peso, elas podem fazer uso acima do peso, tipo obesidade para cima, obesidade pelo IMC de grau 1 para cima, podem fazer uso de medicações para perda de peso, contanto que seja atrelado com mudanças de hábito. Para algumas pessoas, nós também podemos orientar, fazer uso por pouco tempo de uso da medicação para perda de peso, e algumas outras pessoas podem precisar fazer uso de medicações por mais tempo, ou quem sabe pela vida toda. E isso é de caso a caso, tá bom, gente? Nessa tá falando que tá compulsiva. Que bom, pelo menos você já se identificou, e isso já é um começo, né? Isso já é um começo. Nada de desmotivação para ninguém aqui dessa live, tá bom? Não quero ninguém desmotivado. Todo mundo motivado e saber que tem solução. E uma vez que a gente tentou as medicações e a gente pode fazer associação com várias, a gente pode ser potente em tratamento, a gente pode ser leve em medicação, a gente pode ser moderado, contanto que o paciente esteja junto com o tratamento tentando mudar hábitos, a gente sim pode ir para o terceiro pilar da perda de peso, que é a cirurgia bariátrica. Quem tem vários seguidores aqui meus que fizeram bariátrica, sabem que eu adoro a bariátrica, mas eu adoro a bariátrica para quem está pronto para a bariátrica.
Então, a bariátrica não é para todo mundo, ela tem as indicações pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, porque viram que se fizer bariátrica em pessoas que não têm indicação, a perda de peso é muito pequena. Então, a cirurgia bariátrica, se ela preparar bem a pessoa para a bariátrica, como é que prepara bem? Fazendo os degraus para perda de peso, fazer mudança de hábito com medicação. A gente tem uma equipe de bariátrica na qual a gente tem uma terapeuta, uma psicóloga, para poder identificar doenças mentais como compulsão e tratar, ansiedade e tratar, saber se essa pessoa ela tá infiltrada dentro do estilo de vida que a bariátrica ela vai potencializar a perda de peso ou se não, entende? Porque senão existe uma chance muito grande de fracasso. Fracasso que seria o reganho após a bariátrica. A bariátrica nada mais é do que um tratamento clínico, é uma medicação, só que uma medicação mais intensa. A bariátrica, ela perde peso em 100% do caso. Nosso problema não é perder peso, eu já falei para vocês. O nosso problema é perder peso e manter esse peso perdido. Esse é nosso desafio para todo mundo que está aqui nessa live, que está motivado a perder peso. E se por acaso você já perdeu peso e já reganhou, não se sinta um fracassado. Se você fez bariátrica e está ganhando, não se sinta um fracassado. Procure a sua equipe. Procure o seu médico, procure a sua equipe para poder estar investigando o que está fazendo isso acontecer, porque tem jeito, tá bom? Mas precisa que esse jeito seja de uma vez por todas, porque o efeito sanfona, assiste você a minha live que eu fiz semana passada, como esse efeito sanfona faz com que a perda de peso seja cada vez pior. Bom, gente, vocês sabem que as minhas lives são curtinhas. Então, o que eu tinha aqui para dar de recado para vocês hoje é: tem gente que faz dieta, exercício físico e emagrece. E isso é incrível. A OMS acredita que 80% da população está aí. Eu sugiro que se você está acima do peso, comece tentando fazer isso hoje, que é antes de procurar o seu médico. A segunda estratégia para perda de peso é o uso de atrelado à mudança de alimentar e exercício físico. A Sociedade Brasileira de Obesidade, a ABESO, a Associação Brasileira de Obesidade, indica o uso de medicações para toda pessoa que tiver o IMC acima do grau 1. Algumas pessoas com peso menor podem fazer um uso de medicação por tempo reduzido, e pessoas que têm peso maior, talvez seja necessário o uso de medicações a longo prazo. E o terceiro e mais intenso tratamento para perda de peso é a cirurgia de redução de estômago, a bariátrica, atrelada à mudança de estilo de vida, que seria a reeducação alimentar, que seria atrelado a exercício físico, é essencial que seja atrelado a tratamento mental, e que muitas vezes se faz necessário o uso de medicações. Também, não se esqueça que todo bariátrico tem que tomar vitamina pro resto da vida. Então, se ele pensa que não vai tomar remédio o resto da vida, ele não, às vezes não entende que remédio é uma forma de deglutir, então ele vai ter que sim, ter que tomar vitamina o resto da vida, e que ninguém pega uma pessoa e força a fazer a bariátrica. A bariátrica, ela é o conjunto, é a vontade do médico junto com a vontade do paciente para que aquele sucesso aconteça. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Ninguém fez like aqui hoje, ninguém fez love para mim, eu já tô carente, porque eu venho nessas lives toda motivada para ajudar vocês. Não deixem de compartilhar a live. Não deixe de conversar comigo no direct, eu vou estar respondendo para vocês todas as suas dúvidas. Me diz o que você acha, qual é o tipo de emagrecimento que vocês acham que é mais interessante para você. O que você já viu de experiência de outras pessoas que ganham, reganham. Não deixem de assistir a minha live da semana passada sobre o efeito sanfona e como o metabolismo ele vai reduzindo ao longo do tempo e como é ruim o efeito sanfona. Espero que vocês gostem. Tá bom? Obrigada. Agora sim, tá? E não deixa de compartilhar, gente, porque às vezes você acaba ajudando outras pessoas, tá bom? Beijo pra você. Até semana que vem que eu volto com mais live legal. Se você tiver temas de live legal, eu recebi uma semana passada e já salvei, Paloma que me pediu, e ela sabe o que eu vou fazer. Se chama Exercícios Físicos para as pessoas que têm restrição de movimento. E eu vou fazer junto com a personal, tá bom? Beijo. E até a próxima live. Tchau, tchau, pessoal.